Periodicamente, o STJ divulga informativos de jurisprudência com notas sobre teses de relevância firmadas nos julgamentos, selecionadas pela repercussão no meio jurídico e pela novidade no âmbito do tribunal. Na entrevista de hoje com Cícero Bezerra Monteira, que é assessor jurídico da Polícia Militar de Minas Gerais, advogado e professor universitário, iremos conversar sobre o informativo de número 673 do STJ, publicado no início do mês de julho desse ano. Tema sempre muito importante para estudantes de direito, advogados e principalmente para os concurseiros. Daremos destaque para duas áreas específicas que estão presentes no informativo. Primeiramente, trataremos sobre o direito do consumidor e, em seguida, sobre o direito da família. O direito do consumidor está muito presente na vida cotidiana de todos. É um ramo recente e específico como objetivo de disciplinar relações entre o consumidor, que é o destinatário final de um produto ou serviço, e o fornecedor destes bens ou serviços. Por conta das peculiaridades das relações de consumo, o direito do consumidor conta com um regramento particular, o Código de Defesa do Consumidor, também chamado de CDC. Cícero, seja bem-vindo ao canal BOL. Obrigado, Ricardo. Valeu aí pela oportunidade. A gente abrindo aí esse espaço para falar de algo tão importante aí, como o informativo do STJ, esse último informativo nosso aí, o 673, e começar a falar um pouquinho aí de direito consumidor, porque é um rótulo que a gente não escapa, né? Muito melhor seria se fôssemos, antes de tudo, cidadão, mas a gente está mais para contribuinte e para consumidor, então vamos falar de consumidor um pouquinho. Isso, então vamos começar falando brevemente sobre o direito do consumidor e o Código de Defesa do Consumidor. Porque o Código de Defesa do Consumidor e não apenas o Código das Relações de Consumo. Muito bem, Sali. Para você aí que também é um operador do direito, você que é um estudioso, você que é um professor, a gente sabe muito bem que o símbolo do direito é a balança. E nem sempre essa balança ela já nasce em equilíbrio. Algumas relações jurídicas elas já são naturalmente desequilibradas. Tipo o direito do trabalho, né? O direito do trabalho é uma justiça aí protecionista. Por quê? Porque ela entende que o empregado é a parte fraca, frágil, vulnerável. Agora, o CDC, a Lei 8.078 de 1990, ela também parte desse dirigismo aí, dessa necessidade de reequilibrar a balança. Então, o consumidor ele não sabe exatamente, tecnicamente, como é que um produto é fabricado, como é que ele é transportado, como é que ele é armazenado, até chegar à casa dele, ele colocar na tomada e nem funcionar, para falar que ele teria que saber por que deu defeito, o que ficou faltando, ele não tem como. Então, ele é hipossuficiente, mas de uma forma técnica. Não estou chamando o cara de financeiramente miserável, mas dentro da relação de consumo, ele é visto como uma parte fraca, frágil, vulnerável. Então, o nome completo, inclusive, é Código de Defesa e Proteção do Consumidor. E tem base até na Constituição aí, garantindo esse direito, e, aliás, é reflexo até de um direito humano de terceira geração aí, que ultrapassa o indivíduo, e a gente já está falando aí no interesse coletivo, no interesse transindividual. Então, é fruto dessa conquista aí, o nosso CDC, que já é um jovem de 30 anos, mas que ainda é novo, ainda é recente, e gera tanta polêmica, tanta discussão aí no mundo jurídico. Cícero, eu queria juntar as duas perguntas anteriores e queria saber o seguinte: quais são os destaques do informativo 673 na defesa do consumidor? Pois é, Ricardo. Com relação aí ao nosso informativo, ele tem tanto uma questão voltada para plano de saúde e tem uma outra questão voltada para transporte. Vamos falar um pouquinho aí, então, de plano de saúde. Plano de saúde é aquela coisa que a gente paga para não usar, né? É igual o seguro do carro. Se a gente puder pagar o resto da vida e não usar aquilo nunca, é a melhor coisa que tem. Mas, lamentavelmente, a gente acaba precisando, vez ou outra. E falando do plano de saúde, tem horas, sabe,
que o consumidor ele não pode ficar esperando a autorização do plano, uma questão aí mais urgente, mais emergente, ele precisa ir fazer e acaba tendo gastos com isso. Então, um dos aspectos do informativo, por quê? O informativo ele não é só sobre uma decisão, ele tem mais de 10, ele tem, às vezes, 20, 30 decisões que são ali compiladas. Esse último informativo nosso ele tem em torno de 20 julgados, transferidos ali e transformados em orientação jurídica para a gente. Então, em um desses julgados, ele fala exatamente sobre essa possibilidade de reembolso. E a dúvida que a gente tinha era em relação ao prazo. Então, nesse sentido, vem o informativo e fala que sim, é possível reembolso de despesas aí que o consumidor não pôde esperar a autorização, e ele fala qual que seria esse prazo. Ainda falando de plano de saúde, questão também importantíssima, em tratamento oncológico, questão do câncer. Nós temos aí não apenas a cobertura do tratamento, porque quando alguém vai contratar um plano de saúde, você não sabe quantas sessões de químio, quantas sessões de radioterapia você vai precisar. Você contrata um pacote mais básico, um intermediário, um mais completo. Só que você não imagina que além da químio, além da rádio, tem os efeitos colaterais do tratamento. Então, vem o STJ e pacifica que, inclusive, os efeitos colaterais devem ser cobertos pelo plano. E questão interessante, falando, inclusive, de criopreservação de óvulos. É muito comum em quimioterapia, em radioterapia, haver a esterilidade. Então, justamente aí, respeitando aí o princípio do primeiro não ser nocivo, para minimizar os efeitos do tratamento da químio, do tratamento da rádio, ficou decidido aí pelo STJ, e agora praticamente pacificado pelo informativo 673, que é dever, sim, do plano de saúde a criopreservação, ele arcar com os custos aí dos óvulos congelados, se eventualmente a pessoa, após o tratamento, não tiver aí mais sua fertilidade, pelo menos o material genético dela, e reprodutivo, está salvo às custas do plano de saúde. Se acabar o tratamento e a pessoa não tiver necessidade, esse material pode ser destruído, ele não precisa ficar sendo armazenado às custas do plano de saúde, não. Então, isso aí a gente falando de plano de saúde, importante o STJ nesse sentido, tanto em relação ao prazo de despesa para reembolso, qual é o prazo que a gente tem na justiça para poder cobrar, e a questão até da criopreservação. Claro. Então, se um paciente ele não puder aí esperar a autorização do plano de saúde para se submeter ao tratamento, ele tem direito a ser reembolsado das despesas particulares. E qual o prazo, nesse caso, que esse consumidor aí tem para acionar a justiça e cobrar esse direito? Salim, a gente tem um fenômeno no direito que tu conhece muito bem, que é a prescrição. Então, quando a gente fala em prescrição, ela não é a perda do direito em si, mas ela é a perda da oportunidade de você cobrar aquilo na justiça, por exemplo. Falando de uma forma, assim, bem simplista, bem simplória. É o prazo que você tem para entrar com uma ação. E havia uma grande polêmica, por quê? Porque eu tenho vários prazos lá no artigo 206 do Código Civil. E, geralmente, quando a gente fala em ressarcimento, o prazo é de 3 anos. Quando a gente fala em relações contratuais, o prazo prescricional é de 5 anos. Porém, ficava essa dúvida, se o reembolso do plano de saúde, ele entrava como ressarcimento, 3 anos, ou se ele entrava como relação contratual, 5 anos. E olha que legal, olha que interessante, olha que bacana o posicionamento do STJ, justamente em prol do consumidor, que é visto como parte frágil, vulnerável, como a gente falou na primeira pergunta. O STJ entendeu o seguinte, Salim, se tem dúvida entre 3 e 5 anos, eu não vou aplicar nem 3 e nem 5 anos. Eu vou sair do artigo 206 e eu vou voltar para a regra geral do artigo 205, e o prazo aí é de 10 anos. Então, você olha que não apenas, não adianta a lei, não adianta o legislador, eu preciso do intérprete. E olha que bom em relação ao consumidor foi esse posicionamento do STJ pela regra aí decenal.
10 anos, baseado no artigo 205. Muito pró-consumidor. Ótimo. Agora, ainda sobre o plano de saúde, o informativo também falou sobre quimioterapia. O que mudou nesse sentido, Cícero? Na quimioterapia, Salim, a gente não pode esquecer que, apesar da gente ter uma raiz no contrato de prestação de serviço do plano de saúde, claro, a gente tem aquela velha máxima do pacta sunt servanda, do combinado é combinado. 20 sessões são 20 sessões. Você não contratou 25, você não contratou 30. Mas, como eu falei ainda agora, quando você contrata um plano de saúde e o consumidor nunca faz um contrato imaginando que um dia vai ter câncer e, pior, se um dia eu tiver câncer, eu acho que eu vou precisar de 20 sessões, eu acho que eu vou precisar de 30. Não, ele quer o tratamento. E foi pelo tratamento que ele pagou e ele tem aí a favor dele a chamada boa-fé objetiva, o que o consumidor espera e no momento que ele mais precisa, o plano de saúde deixar ele na mão. Então, a gente já tinha vários julgados que eles eram extensivos, que eles iam além do contrato e obrigavam o plano de saúde a custear o tratamento completo. E agora, a novidade do 673, do informativo 673 do STJ, é nesse sentido. Então, vai custear o tratamento, vai custear os efeitos colaterais e, como eu adiantei ainda há pouco, ainda vai custear a criopreservação, eventualmente, de ovos. Nesse sentido aí, fica a orientação para todo mundo que necessite, eventualmente, de tratamento, que precise, às vezes, entrar com alguma ação judicial para, através aí de alguma tutela de urgência, obrigar o plano de saúde a custear. Então, a gente agora tem um instrumento forte, um instrumento poderoso para embasar a nossa petição, que é o informativo 673. Agora, sobre transporte de passageiros, mudando totalmente de assunto, né? Se um trem tem os cabos cortados por ação de terceiros, a empresa transportadora responde pelos danos causados aos consumidores num eventual acidente causado aí por esse ato de vandalismo. Sim. O informativo, ele fala de vários assuntos. A gente separou aqui dois grandes grupos, duas grandes famílias, que é o consumidor e o direito de família. Mas no direito de consumidor, além do plano de saúde, ele também falou sobre transporte e responsabilidade do transportador. Então, a tua pergunta aí, perfeita, de acordo aí com o julgado trazido pelo informativo. Qual que é a desculpa que, por exemplo, uma companhia ferroviária dava com um acidente envolvendo aí o seu veículo, o seu trem, a sua locomotiva, a sua composição? Aconteceu porque cortaram os cabos. Na responsabilidade civil, ou seja, no dever de indenizar, para falar que uma pessoa tem que indenizar a outra, aconteceu a quebra de um dever jurídico. O que as companhias, o que as empresas transportadoras tentavam sair pela tangente era falar o seguinte: olha, eu não tenho como me responsabilizar por atos de vândalo. Não fui eu que não dei manutenção no trem. Foi um terceiro que veio, que cortou, que rompeu. Então, na verdade, o dano causado não foi pelo transporte, foi pelo vândalo. Essa era a desculpa, essa era a tentativa que agora o STJ derruba por terra. Aplicando aí a melhor regra do artigo 734 do Código Civil, o transportador responde, mesmo quando houver culpa de terceiro. A culpa de terceiro, ela é vista como um fortuito interno. Ela não é necessariamente um evento imprevisível, inevitável, que afasta a responsabilidade do transportador, não. Ela faz parte do chamado risco da atividade. É algo que pode acontecer, e é algo que pode acontecer de uma forma até corriqueira. Então, diante dessa previsibilidade, o que o STJ entendeu? Aqui, meu amigo, verificar se o cabo foi ou não foi cortado também é dever da empresa. Você não vai se eximir da sua responsabilidade, por exemplo, se fosse ao invés do transporte ferroviário, se fosse um transporte rodoviário, uma companhia de ônibus, ela não se livra da responsabilidade por virar e falar, alguém cortou o freio do veículo. Você vai ter que verificar, antes de viajar, antes de começar a viagem, se o veículo está em ordem. Está funcionando, dentre outras coisas, o freio. E para a companhia ferroviária, a mesma coisa. Não é desculpa, falando no bom português, não é desculpa falar que um terceiro veio e cortou seu cabo.
Antes de você botar o trem para andar, você tem que ver se ele está com perfeitas condições. O dever mais básico que um transportador de passageiros tem é levar a pessoa do ponto A ao ponto B em segurança, respeitado aí um grande direito nosso da personalidade, que é a integridade física. A gente tem que chegar inteiro no nosso destino. E cabe ao transportador que está recebendo para isso, ele não está fazendo isso de graça, não é uma carona gratuita, é um serviço remunerado, uma concessão que ele recebeu até do Estado, mas, então, pelo risco da atividade, parágrafo único também do artigo 927 do Código Civil, ele tem o dever de indenizar. Então, esse ato de terceiro não exime a responsabilidade do transportador. Claro. Uma última pergunta dentro ainda dessa nossa primeira parte sobre o informativo, que a gente está falando de defesa do consumidor, e o assunto continua sendo transporte. Como é que fica o extravio de bagagens nas viagens internacionais, Cícero? E as convenções internacionais, elas falam em pagamento de indenização pelo peso da bagagem, mas a gente sabe que muitos objetos valiosos podem ser pequenos, podem ser leves também. E o pior ainda é que o Código de Defesa do Consumidor prevê integral reparação do dano. Como o informativo 673 resolve essa questão, por favor? Ricardo, a beleza do direito é essa, né? A beleza do direito é a polêmica, são dois pontos, um traz um argumento de um lado, um traz um argumento do outro. Então, você imagina o seguinte, de um lado, eu tinha o consumidor que, claro, quem já passou por isso sabe o quanto que isso ultrapassa o mero aborrecimento e o quanto que isso nos leva a uma situação que aborrece por demais o psicológico, o quanto que traz, muito além do transtorno, que é uma bagagem extraviada num voo internacional. Além de você chegar no seu destino e às vezes não ter roupa para usar, pode ser que outros bens, outros itens, outros pertences tenham se perdido. Exemplo aqui absurdo, mas fácil da gente entender, fácil da gente compreender. Vamos dizer que você estivesse indo aí para a França, que você estivesse indo para Paris, visitar um filho que está estudando lá, uma filha que está estudando lá. Ele pede, mãe, leva o meu álbum de fotos quando eu era neném, que eu arrumei uma namorada, uma francesinha aqui, eu quero mostrar minhas fotos de criança para ela. E aí a mãe colocou o álbum na bagagem, ali no meio de roupa, até para amortecer, até para ficar bem cuidada, a mãe zelosa, a mãe cuidadosa, e a bagagem foi extraviada. Pelas convenções internacionais, como você muito bem disse, a gente vai ter a indenização medida por peso. Olha que entendimento que é esse, né? Quanto mais pesado, mais valioso. Então, Sari, na sua próxima viagem internacional, leva uma bola de boliche, porque se a bagagem for extraviada, você sabe que pelo menos a indenização está garantida. Você vai ter uma indenização aí, né, robusta, pesadinha, igual a sua bola. Agora, se você levar um álbum de fotos, ele é leve. A indenização pelos tratados internacionais tende a ser pequena, tende a ser mais baixa. Mas eu te pergunto, entre a bola de boliche e o álbum de fotografias, hoje não, né? Hoje está tudo aí em CD, está na nuvem, né? Até hoje eu não entendo esse conceito de nuvem, né? O arquivo está na nuvem. Hoje a gente não perde mais as fotos, mas aquele álbum velhinho, aquele álbum do coração, aquela foto amarelada, já sépia, né? Sem efeito, ela é naturalmente sépia. Como é que o cara faz para repor aquilo? Pior, aquilo é o tipo de bem infungível, insubstituível, não dá para fazer, não dá para repor aquela lembrança da pessoa. Mas vamos ser sinceros, Ricardo, não é todo mundo que viaja com álbum de fotografias, não. E numa situação dessa, a gente também não pode ignorar que, apesar da legislação favorecer o consumidor, a gente tem a bendita da maldita da má-fé. Por quê? Minha bagagem extraviou. Eu que conheço um pouquinho de CDC, eu sei que o Código de Defesa do Consumidor fala que a reparação dos danos tem que ser integral. Então, o meu bem infungível tem que ser reposto. Eu alego. Dentro da bagagem estava um álbum de fotos, dentro da bagagem estava uma joia de família. Eu começo a alegar, e eu não consigo provar. E essa era a grande polêmica.
Se, por um lado, o tratado internacional ele é injusto por essa presunção de que o que é pesado é valioso, por outro lado, a reparação integral baseada só na palavra do consumidor é fraca, é débil. E nesse sentido, em se tratando de viagem internacional, quem já fez aí sabe, quando a gente vai embarcar, tem a bendita da pergunta, se você está levando algum bem de valor. Então, esse é o momento do consumidor alegar. Se ele está levando uma joia, ele alega ali que está levando uma joia e o valor da joia. Se ele está levando um álbum, ele vai alegar que está levando o álbum e um valor estimado desse álbum. Então, é nesse intermédio que o STJ pacifica essa questão. Se o consumidor fez a declaração de que ele estava levando na sua bagagem algo valioso, beleza. Essa declaração prévia do consumidor é prova da sua boa-fé e prova de que ele faz jus àquela indenização. Agora, se ele não fez essa declaração, e geralmente a gente não faz, porque acaba ficando um pouquinho mais cara a viagem nesse sentido, aí vão valer os tratados e convenções internacionais. Nesse sentido, a gente tem o Tratado de Montreal, que é um dos mais utilizados, que fala justamente, tem uma tabela de indenização por peso da bagagem extraviada. Claro. Doutor Cícero, muito obrigado. Essa é a nossa primeira parte aqui sobre o Informativo 673. A gente faz daqui a pouquinho a segunda parte, que você poderá assistir também aqui no canal BOL. Se você gostou, dê um like nessa entrevista para receber notificações sempre que tivermos novidades. Inscreva-se no canal BOL, que tem o apoio da Rádio Sucesso FM e do portal de notícias Barbacena Online. Canal BOL, aqui tem conteúdo de qualidade. Olá, o Barbacena Online convida você para participar de nosso canal. É muito fácil, curta o vídeo, clique no botão de se inscrever aqui embaixo e no sininho para receber notificações sempre que tivermos um novo vídeo. Aqui tem conteúdo de qualidade.